Aquele espelho tinha muito mais história por trás. Olá, sobrenaturais! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos trazer uma história aterrorizante que desafia a lógica humana. Então te convidamos a se inscrever no canal se ainda não é inscrito e ativar as notificações para receber todos os relatos trazidos aqui. Na casa de minha avó, onde meu pai passou a infância, ocorreu um evento que até hoje ecoa em nossas memórias. Minha mãe, na época, estava muito doente e eles precisaram deixar eu e meus irmãos passar um tempo na casa da minha avó paterna. Nós estávamos animados, apesar de não entender muito a situação. Éramos crianças e não entendíamos muito bem a doença de mamãe. Após uma longa jornada de 16 horas de carro, meu pai nos conduziu até lá. Ele parecia visivelmente exausto. Quando chegamos, fomos recebidos pela vovó com muita alegria, e ela nos direcionou para o quarto onde iríamos ficar durante essa estadia, e enquanto nós estávamos nos preparando para dormir, nosso pai nos advertiu a cobrir um grande espelho para evitar pesadelos. A ideia de pesadelos causados por um simples reflexo parecia até divertida para mim, mas meus irmãos, que eram mais novos e estavam compartilhando o mesmo quarto, pediram-me para cobrir ele, e assim eu fiz. Curioso, questionei meu pai sobre o motivo antes de ele se retirar para descansar. Foi quando ele compartilhou uma explicação sombria. Os fantasmas usavam aquele espelho como portal. Uma semana depois, mencionei isso à minha avó, que inicialmente zombou da ideia de assombração na casa. Porém, ao mencionar o espelho, sua expressão mudou estranhamente. Descobri então que o espelho tinha uma história sombria. Esse espelho foi comprado num brechó antigo pela avó da minha avó, que era enfermeira numa casa psiquiátrica. Lá haviam muitos internos que as famílias haviam abandonado. Então sua avó havia transformado aquela casa em um hospício para os desamparados. No quarto onde o espelho repousava, testemunhos inquietantes surgiram. Uma senhora relatou ter ouvido uma jovem tocando harpa, embora ninguém pudesse ser encontrado. Um menino encontrou um companheiro de brincadeiras que parecia conhecê-lo profundamente, ficava horas brincando e conversando com o espelho. E uma mulher com um comportamento terrível afirmou ter visto o próprio diabo e que ele a incendiou com seu olhar, mas no corpo dela físico não teve um arranhão. Essas histórias não eram isoladas. Minha mãe também avistou a jovem da harpa e meu avô enfrentou o que descreveu como o próprio diabo. Ele o encarou corajosamente e questionou sua presença no local. Depois disso, os episódios meio que pararam, mas aquele quarto sempre teve esse ar de mistério. Segundo conto, ele estava no armário. Dos 12 aos 17 anos, morei no que acredito ser uma casa mal assombrada. Nunca tive experiências como as que tive naquela casa desde que me mudei para aquela casa. Algumas memórias específicas vêm à mente. Uma vez eu estava pendurando roupa no meu armário. Ouvi alguém sussurrar meu nome em meu ouvido, claro como o dia. Eu nunca tinha saído correndo de uma sala tão rápido. Meu corpo ficou alerta e os pelos todos arrepiados. Foi uma sensação terrível. Outra vez, minha irmã e eu recebemos amigos e decidimos usar uma fita gravada para fazer perguntas AOS fantasmas, como fazem naqueles programas paranormais. Tocamos a fita sem esperar ouvir nada e ouvimos uma voz muito suave dizer: "Estou no armário." Estávamos sentados perto de um pequeno armário no porão. E cara, meu coração nunca acelerou tanto como naquele dia. Meus amigos ficaram impressionados por muito tempo e nunca mais quiseram voltar lá em casa. Meus pais finalmente decidiram vender a casa. Mudamos para um novo local antes mesmo de vendê-lo. Minha irmã passou em casa depois de algumas exibições para apagar as luzes da casa. Ela foi apagar as luzes do porão, que tinha vários interruptores. Um deles ficava no outro extremo do porão, longe das escadas. Ela apagou a luz e jura que ouviu passos pesados de alguém correndo em sua direção. Ela saiu correndo de casa sem apagar o resto das luzes e trancou a porta. Essa foi a última vez que algum de nós voltou até estarmos na vizinhança e os novos proprietários se oferecerem para nos mostrar as reformas que fizeram. Nada aconteceu então, mas eles nos perguntaram se queríamos tomar conta de seus filhos, pois éramos adolescentes e o dinheiro poderia nos ajudar para comprar algumas coisas, ir ao shopping. Mas nós nos recusamos educadamente. Jamais queria voltar naquela casa de novo. Terceiro relato. A Marcha da Morte. Tenho 48 anos e meu nome é Alberto. Dos meus 11 anos até meus 18. Meu pai trabalhou como agente penitenciário em uma prisão rural. Ele dirigia pelo perímetro da propriedade durante todo o seu turno,
onde verificava se havia presidiários fugitivos em prédios vazios ao redor da prisão. Geralmente era um trabalho chato. Uma noite, meu pai estava estacionado em uma colina lendo uma revista quando começou a sentir um tremor no corpo. Ele descreveu isso como a sensação que você tem quando os alto-falantes tocam uma música com graves muito pesados. Ele largou a revista e olhou no espelho retrovisor, onde viu alguém do lado de fora da caminhonete. Ele pegou sua pistola e saltou do caminhão com a arma em punho. Do lado de fora do caminhão, ele percebeu que era uma procissão de pessoas com roupas antigas andando através do caminhão. E diretamente através de meu assento ele disse: apenas para desaparecer no local exato em que ele estava sentado. Ele disse que estava claro que eram fantasmas porque muitos deles pareciam feridos. Isso durou alguns segundos, e então toda a procissão desapareceu. Ele ligou para o outro cara do perímetro em seu walkie-talkie para tentar explicar, e o outro cara quase imediatamente parou de se comunicar. Acontece que o outro cara já tinha visto isso acontecer antes, mas não acreditava em fantasmas, e não tinha comentado nada com ninguém, por medo das pessoas acharem que ele estava louco. Esses foram os 3 relatos sobrenaturais de hoje. Você já ouviu algo parecido? Já teve alguma experiência parecida? Se sentir confortável, compartilhe conosco através do e-mail que está na descrição desse vídeo, deixe seu like e até o próximo.